Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou abordar um tema que infelizmente é mais comum do que deveria. É em relação à alienação parental. Você sabe o que significa? Se você tem um filho, está passando por um processo de divórcio ou separação, esse vídeo é para você. Meu nome é Carla Rangel, sou advogada, especialista nessa área de direito de família e sucessões, formada há 15 anos, e nesse vídeo de hoje eu vou explicar um pouco mais sobre alienação parental. A alienação parental ela ocorre quando um dos genitores ou até mesmo os avós impedem a criança, diante de um processo de separação, de conviver com outro genitor, ou impõe coisas na cabeça daquela criança, fazendo com que ela sinta um sentimento de raiva, um sentimento de ódio e de tristeza em relação ao outro genitor. Infelizmente, atualmente na sociedade é mais comum do que se imagina. E nesse tipo de caso, as crianças sofrem um abalo psicológico enorme. Então, você, pai, mãe, precisa sempre estar atento aos sinais dessa criança, no sentido de verificar se ela está passando por esse processo de alienação parental. Então, quais seriam os sintomas, os sinais de que uma criança está passando por isso? Primeiro de tudo, se essa criança, sem qualquer motivo aparente, começa a rejeitar um dos pais, sem qualquer motivo. Ela começa a rejeitar, começa a não querer frequentar a casa daquele pai ou daquela mãe. Ele, sem qualquer razão, de repente, ele gera um sentimento de rejeição em relação a um dos pais. Isso é um sinal para você ficar bem atento, pois ele pode estar sofrendo uma alienação parental. Outra questão é quando a criança traz histórias incoerentes, que não condiz muito com a realidade. Ela começa a expor situações que, na verdade, talvez nem tenham acontecido, umas histórias meio incoerentes em relação a um dos pais. Também é preciso ficar atento em relação a esse sinal, pois isso não pode ser uma coisa boa em relação a essa criança. Então precisa estar sempre com atenção a essas histórias da criança, acompanhar ela de perto, estar sempre mais próximo, procurando verificar o dia a dia daquela criança e por que essas histórias estão surgindo na mente dela. Outro aspecto, um medo sem justificativa. Quando a criança desenvolve um medo em relação a um dos pais, sem que haja qualquer justificativa, você fica sem entender. Poxa, por que aquela criança gerou um medo em relação ao pai ou em relação à mãe, com o qual ela não convive tanto? Então esse é um outro sinal que também precisa ser observado de perto em relação a essa criança. Outro aspecto é em relação a uma preferência já exagerada por um dos pais. Se a criança tem uma preferência exagerada por um deles, só quer estar com o pai ou só quer estar com a mãe, é um outro sinal de que você precisa ter muita cautela e verificar com atenção, pois é uma situação muito séria. No Brasil, a alienação parental ela é regulamentada por uma lei específica, que é a Lei 12.318 de 2010. Inclusive, essa lei ela institui penalidades para aquele alienador, que a gente chama quem pratica essa alienação. Ele pode pegar, inclusive, detenção de 3 a 6 meses, pode ter que pagar uma multa pecuniária em salários mínimos para aquela criança prejudicada psicologicamente abalada e ainda pode ter o risco de perder o poder familiar. Ele pode ter o risco de perder, se ele tiver a guarda, perder a guarda, e se não tiver mais o poder familiar, ele pode sim, o juiz pode determinar que ele perca. Então, essa lei no Brasil veio exatamente para regulamentar todo esse processo. E, infelizmente, a alienação parental, muitos podem achar que é distante, mas não se engane, ela é muito frequente em diversos lares, infelizmente. E quem são os maiores prejudicados? As crianças, que sofrem um abalo psicológico, sofrem um problema ao longo da criação e, sem qualquer explicação, geram um ódio, uma aversão por um dos genitores, sem qualquer razão plausível, sem qualquer justificativa. E isso é muito sério. Se você, porventura, acha que seu filho ou sua filha está sendo vítima de alienação parental,
Qual é o principal conselho que eu dou? Diálogo, sempre é a melhor solução. Converse com ele de uma maneira cautelosa, de uma maneira cuidadosa e paciente. Acolha aquela criança e tente verificar com ele o que é que está acontecendo de verdade. Pois o diálogo, na minha opinião, como advogada dessa área de direito de família, que você também tem que ser um pouco de psicóloga nesse momento, acolha essa criança e tente conversar e entender o que é que está acontecendo com ela. Não adianta você querer impor ou você querer gritar. O importante é sempre um diálogo condizente e calmo para você entender o que está acontecendo. Se você sentir que sozinho você não consegue, busque ajuda de profissionais. Os profissionais envolvidos, a justiça brasileira tem à disposição psicólogos, advogados, assistentes sociais. Você pode buscar essas pessoas para que eles ajudem essa criança a tentar diminuir o trauma e entender o que é que está acontecendo com ela. Além disso, a justiça também dispõe da mediação familiar, que são mediadores que você pode recorrer para tentar conversar com essa criança e entender o que realmente ela está passando, para que amenize e não gere danos maiores no desenvolvimento dela. Por fim, se você vir que nenhuma dessas alternativas conseguiu resolver o problema, a minha sugestão é recorra à via judicial. Existem ações específicas que podem ser interpostas de modo a impedir que essa alienação parental continue, perdure e prejudique cada vez mais a vida dessa criança. Se realmente nenhuma dessas opções funcionar, você vai ter que recorrer à via judicial para tentar resolver da melhor maneira possível, mas sempre pensando no bem-estar do seu filho, da sua filha e nos benefícios que uma convivência saudável entre os pais com essa criança pode trazer. Assim, verifica-se que a alienação parental é um abuso psicológico com aquela criança. É um abuso muito desgastante em relação àquela criança. É um abuso que a criança pode gerar consequências para o resto da vida dela. Não existem vantagens. Genitores que estão se separando, que estão no processo de divórcio, de separação, muitas vezes litigioso, com muitas divergências e discussões, não tentem impor na criança qualquer sentimento em relação a isso. Procure fazer uma diferenciação, porque os filhos são os bens mais preciosos que um casal pode ter. Então, não estimulem um em relação ao outro, jogar essa criança um contra o outro. Isso é a pior coisa que um casal pode fazer. Assim, o meu conselho como advogada é, se você suspeitar que seu filho ou sua filha está sendo vítima de alienação parental, não hesite em procurar ajuda. Como eu disse, existem advogados, psicólogos e assistentes sociais à disposição para ajudá-los. Não deixe de recorrer a um desses profissionais para que você tenha um norte, tenha orientações da maneira mais plausível para você tentar ajudar essa criança e ela ficar sem traumas no futuro em relação a essa alienação. Assim, a melhor forma de você prevenir e evitar esse tipo de situação é o diálogo. Procure sempre manter um bom relacionamento, seja entre os genitores, seja com os filhos, com as crianças, pois quanto mais acolhidos eles se sentirem, mais fácil será enfrentar essa situação de separação, que já é um processo tão doloroso e tão difícil para uma criança que vê seus pais se separando e ver muitas vezes o lar se destruindo. Então o melhor é procure acolhê-las, procure da melhor forma conversar com elas e ter um relacionamento saudável, para que vocês possam conviver da melhor forma. Se você gostou desse vídeo, se você conhece alguém que está passando por uma situação delicada como essa, envie esse vídeo, compartilha, deixa seu like e qualquer dúvida coloca aqui nos comentários que eu respondo.